Eu quero convidar você a abrir, por gentileza, a sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, no verso 9. Esse texto, ele vai dar o tom, vai ser o nosso texto base da mensagem. Na verdade, nós temos projetado no telão. O texto diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Esse vai ser não apenas o ponto de partida, mas o trilho no qual nós vamos caminhar. Mas eu gostaria, mais para efeito didático do que qualquer outro motivo, que a gente declarasse esse texto junto. Normalmente peço para repetir, mas a cola está ali. Eu acho que dá para a gente fazer junto. Vocês lembram, para fazer junto tem que ir meio cadenciado. Não pode ir devagar demais, nem rápido demais. Vamos lembrar da época da escola, pode ser? Diga comigo: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Pai, nós oramos pedindo a graça do Senhor, a ação do Teu Espírito Santo, a iluminação do alto nos nossos corações para a devida compreensão da Tua Palavra, aquela ação prática, pessoal, individualizada que só o Senhor pode produzir dentro de cada um de nós. E desde já nós Te exaltamos, Te glorificamos pela certeza de que o Senhor nos dará mais do que informação, mas um material que pelo poder do Teu Espírito será trabalhado dentro de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, esse texto vai ser o nosso ponto de partida e o trilho, mas eu acredito que é algo que a gente precisa destacar a respeito dele antes de avançarmos. Eu diria a você que poucos textos bíblicos apresentam de forma tão clara e ao mesmo tempo, eu diria, abrangente no conceito que traz de si a definição do motivo da morte e ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo é muito contundente. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, ou tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. O tema da minha mensagem hoje é o senhorio de Cristo. E nós precisamos entender o quão central isso é na mensagem bíblica. A palavra traduzida aqui, Senhor, no grego Kyrios, ela fala de um dominador. Então, por exemplo, um escravo se dirigia ao seu amo, ao seu possuidor, o chamando por essa expressão. Mas também, nos dias do Império Romano, era a forma como eles se dirigiam ao César, aquele que dominava o mundo dos seus dias. Então, a palavra Senhor, na língua portuguesa, ela tem um peso muito pequeno em relação ao significado que a Bíblia tenta nos transmitir desde Antigo e Novo Testamento. Na nossa cultura, o filho vai dizer para o pai: sim, senhor. Mas é aquele senhor assim, eu até entendo que o senhor tem uma certa autoridade, ou mesmo dentro da cadeia de comando militar. Mas quando eles usavam essa palavra como senhor, estava dizendo: você é aquele que domina sobre a minha vida, você é aquele que me governa. Aliás, se você olhar a temática do ensino de Jesus, ele fala sobre o reino de Deus. Todo reino tem um rei, tem um governante, tem um Kyrios, a palavra grega, tem um senhor, que governa soberanamente sobre o seu povo, sobre os seus súditos. Toda a essência da mensagem bíblica gira em torno do senhorio de Cristo, e eu e você precisamos entender isso um pouco melhor. Ele é enfatizado no Novo Testamento, não apenas quando nós falamos de uma orientação àqueles que já abraçaram a fé em Jesus, mas essa mensagem do senhorio de Jesus, ela era apresentada juntamente com o anúncio da salvação que é em Cristo. Quando o Evangelho era anunciado, ele tinha uma temática central. Então observe o apóstolo Pedro, por exemplo, pregando no dia de Pentecostes, o primeiro sermão público da história da igreja. Atos capítulo 2, verso 36. Ele termina o sermão dizendo: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Ela tem o mesmo significado que a palavra Messias do Antigo Testamento. Mas ele está dizendo que Jesus não é apenas o Messias que veio trazer salvação. Deus o fez Senhor. É a mesma palavra Kyrios que mencionamos. Em Atos no capítulo 10, verso 36, o mesmo apóstolo Pedro pregando, agora pela primeira vez aos gentios,
ele anuncia o seguinte, Atos 10:36. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Ou seja, a temática do senhorio de Cristo, ela já é introduzida na proclamação do evangelho. Nós continuamos olhando, por exemplo, o apóstolo Paulo, Atos 16, quando ele está preso em Filipos, e o carcereiro, ouvindo eles cantarem, orarem, ele faz a pergunta, o que é que eu preciso fazer para que seja salvo? Verso 31 de Atos 16 diz, eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Quase sempre que a Bíblia fala de Jesus como Salvador, ou a salvação que Ele oferece, ela sempre o apresenta primeiro como Senhor, e depois mostra que o reconhecimento de fé no senhorio de Jesus pode produzir em você salvação. Creia no Senhor Jesus, né? Essa era a afirmação, é a palavra Senhor, de novo, é a palavra aqui, Kyrios. Em Romanos 10:9, o apóstolo Paulo explica agora a doutrina. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Crer no coração, confessar com a boca, confessar a Jesus como Senhor. A igreja, e desde que eu me entendo por gente, a gente vê o evangelho sendo pregado dessa forma, a igreja moderna mudou aquilo que a Bíblia diz. A gente diz para as pessoas, você tem que crer e confessar Jesus seu Salvador. A Bíblia nunca falou isso. Mas Ele não é Salvador? Claro que é. Se você o confessar como Senhor, você vai ser salvo. Você só vai ser salvo porque Ele é Salvador. Mas embora Ele seja Salvador, Salvador não é o objeto da confissão. O objeto da confissão é Senhor. O reconhecimento do senhorio de Jesus é o ponto de partida para que nós possamos experimentar a salvação e todos os desdobramentos do pacote, do combo completo que Deus nos oferece junto com a salvação. Então, se o senhorio é algo tão importante e central, nós precisamos entendê-lo. E Jesus no ensino, ele resume a ideia e o conceito prático de senhorio de uma maneira muito simples. Lucas 6:46. Por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, Kyrios, Kyrios, e não fazem o que eu vos mando? Jesus está dizendo que na prática, a essência do senhorio é definida pela obediência. Então, eu quero chamar a sua atenção para o assunto da obediência, mas relacioná-lo com a ideia e o conceito do senhorio de Cristo. Eu sei que esse é um assunto que merece muito a nossa atenção. Final de 2023, um ano e pouquinho atrás, eu preguei aqui algumas mensagens sobre obediência. Em janeiro do ano passado, saí para um retiro de jejum e oração. Eu lembro que o Espírito Santo falou comigo, eu não te dirigi a mexer no assunto da obediência à toa. Ele começou a me fazer entender algumas coisas, né? Eu lembro que em 2018 publiquei um livro chamado O Impacto da Santidade. E eu passei 2019 correndo o Brasil todo, todos os estados, ensinando doutrina da santificação, né? Fazia uma conferência onde eu falava 3 horas numa noite. E a ideia era mostrar que santidade não é um assunto periférico na doutrina cristã, não é secundário. Quando você olha para o propósito da criação, Efésios 1:4, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, nós começamos a trabalhar a temática da santidade. Qual é a essência prática da santidade? É você permanecer distante do pecado. E o que é o pecado? 1 João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei, é desobediência. Então, basicamente, quando falávamos sobre santificação, estávamos falando sobre crescer no processo de obediência. Eu gastava cerca de 40 minutos dentro dessa conferência só para apresentar a graça como uma força que nos capacita para a obediência. Então, a partir disso, final de 2021, lancei um outro livro chamado Graça Transformadora, porque eu comecei a perceber, é impossível viver santidade, um assunto tão central, sem entender a manifestação prática da graça. E passamos a falar bastante a respeito disso. Mas todo o ensino da graça era para mostrar que ela era uma força capacitadora para a obediência, que por sua vez é a expressão prática de santidade. Quando estava nesse período de jejum e oração, o Espírito Santo me deu um desenho. E escrevi um 3º livro para formar trilogia. Não foi lançado ainda, pode ter certeza que a hora que sair nós vamos fazer o barulho, né? Mas Deus me deu um desenho completo para que sistematizasse toda a doutrina da obediência. E eu lembro que foi só quando terminei
o livro sobre obediência. Estava com umas 300 páginas escritas. O Senhor começou a falar comigo: o próximo material que você vai trabalhar é o de senhorio, porque o senhorio também tem como essência a obediência. Todos esses assuntos estão profundamente relacionados, né? É impossível a gente abordar aqui de maneira rápida o que em 3 livros eu já ocupei mais ou menos umas 1000 páginas, né? 300 em 2 deles, 400 em outro. Mas o ponto que eu quero observar é que de vez em quando nós precisamos de um resumo geral da macrovisão, e de vez em quando nós precisamos pegando os muitos tópicos que formam a macrovisão e aí trabalhá-los de forma detalhada. Eu quero trazer uma visão do senhorio de Cristo, macrovisão, panorama bíblico, para que você entenda a importância da obediência na prática da vida cristã. Eu quero construir isso começando pelo problema, como tudo, né, começou lá no Jardim do Éden. O que é que Deus tinha planejado, como a maionese desandou, vamos falar assim, né, o problema, o que é que aconteceu, e a partir de entendermos isso, nós conseguimos compreender um pouco melhor qual a solução que Deus ofereceu. E só depois de considerar qual foi o problema e a solução, é que nós queremos entender qual o chamado de Deus, de maneira prática para mim e para você, para andarmos nesse lugar de sujeição ao seu senhorio, ao seu governo. Então a gente tem que começar pelo início. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, Paulo faz uma releitura do que acontece com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E ele diz assim: por meio de um só homem, uma clara referência a Adão, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. O pecado não trouxe dano apenas para Adão, mas para toda a humanidade. Quando a Bíblia fala de morte, ela não está falando de fim de existência. Quando alguém morre e o seu corpo, né, simplesmente foi sepultado, isso não significa que o ser espiritual deixou de existir, mas ela fala de separação. Ou seja, a pessoa perde a conexão com esse mundo e com o relacionamento com seus semelhantes, porque isso findou, é uma separação, mas não é fim de existência. Quando a Bíblia fala dessa morte interferindo no plano de Deus, ela também sempre fala de separação e não de fim de existência. Isaías 59:2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. O pecado gerou desconexão. Ele trouxe essa consequência da morte espiritual. Efésios 2 diz que Deus nos vivificou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando você olha para a essência do problema, ela foi basicamente o quê? O que é que trouxe essa separação? O que é que trouxe, né, a morte e toda essa consequência? Um ato de desobediência. O Senhor claramente diz: vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Todo o problema se origina no que nós podemos classificar de a rebeldia humana, a desobediência. Esse é o ponto central de todo o problema da humanidade. E a gente precisa olhar para isso como tal. Repito, qual a definição de pecado? Citei antes, 1 João 3,4, que o pecado é a transgressão da lei. Eu queria ler esse mesmo versículo na versão fácil de ler. Todo aquele que comete pecado também desobedece à lei de Deus, pois pecar é desobedecer à lei. Essa é a definição de transgressão, desobediência. E todo problema se origina da desobediência. Agora, a consequência daquele pecado inicial nos cria um problema para toda a humanidade, que a gente chama de um problema de natureza, e nos coloca debaixo de um rótulo. Qual era o rótulo? Em Efésios 2:2, o apóstolo Paulo fala dos filhos da desobediência. E eu queria ler o texto todo. Efésios 2, de 1 a 3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então ele mostra que os filhos da desobediência estão debaixo de ira e condenação, mas nós éramos por natureza. O que significa isso? Adão não cometeu apenas um pecado que o separou de Deus. A Bíblia nos mostra que o pecado afetou a natureza do primeiro homem, o primeiro cabeça de raça, e esse passou a multiplicar seres semelhantes a si. A gente costuma dizer que o pecado não é apenas uma ação, o pecado é um problema de natureza.
A Bíblia nos mostra isso com clareza. Eu nasci em iniquidade, Salmo 51:5. Em pecado me concebeu minha mãe, Salmo 58:3. Os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem proferem mentiras. E Deus exemplifica isso em Jeremias 13:23, né? Mostrando que o problema do pecado era a natureza do homem. A pergunta que Deus faz: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Deus está dizendo, nem o etíope pode mudar a cor da sua pele, nem o leopardo mudar as manchas, porque é uma questão de natureza. E vocês não podem parar de fazer o mal para fazer o bem, porque é uma questão de natureza. Isso significa que não haveria solução? Não. O que Deus está construindo ao longo da história é uma clareza de entendimento do que é de fato o problema, para que a gente pudesse compreender qual era também de fato a solução. E muitas vezes nós olhamos para um evangelho onde parece que Jesus só veio perdoar os nossos pecados e remover a condenação dos nossos pecados. Nós sabemos que ele também veio fazer isso, mas nós precisamos entender que ele veio fazer mais do que isso. Porque se o problema é uma desobediência crônica, incurável, um problema de natureza, só existe uma solução para isso. Não adianta a gente imaginar que Deus vai ficar enxugando o gelo e querer que todo santo dia você vivamos sendo perdoados sem a capacidade de ser transformados. Essa era a limitação da antiga aliança. O livro de Hebreus diz, né, que os ritos cerimoniais da lei não podiam aperfeiçoar aquele que prestava culto. É por isso que esse povo vivia de perdão em perdão, mas não havia transformação. A grande mudança da lei para a graça, ela vem apontando um elemento específico. Romanos capítulo 6, verso 14 diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O que eu e você precisamos entender é que a graça não veio nos libertar da lei, ela veio nos libertar do pecado, dessa natureza rebelde, dessa natureza desobediente. E nós precisamos compreender então qual é a solução. Se o problema é uma natureza rebelde, nós precisamos entender que a solução é a mudança de natureza para uma onde seja possível obedecer. Por que é que Jesus disse para Nicodemos, em João no capítulo 3, no verso 6? Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo em outras palavras para Nicodemos, o problema da humanidade foi o nascimento, foi aí que deu ruim. Nós nascemos parecidos com o primeiro Adão e nos tornamos herdeiros dessa natureza. Agora tem que nascer outra vez, mas não do mesmo protótipo, não da mesma matriz reprodutora. Agora precisamos ser gerados de uma outra matriz reprodutora, de um outro protótipo, para receber uma nova natureza. 2 de Pedro 1,4 diz, a fim de que vos torneis participantes da natureza divina. O novo nascimento proporciona uma mudança de natureza. E nós precisamos entender que isso é a solução. Uma solução que não se limita a Deus apenas eu perdoo os pecados que você cometeu, eu removo a condenação do que você já cometeu, mas isso significa que aqui haverá um ambiente de empoderamento, de capacitação, para que a gente pare de pecar. Em João no capítulo 8, no verso 11, nós vemos Jesus dizendo daquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Jesus diz, onde estão os teus acusadores? Jesus diz, eu também não te condeno. Mas ele diz para ela, vá e não peques mais. E nós precisamos parar de pregar um evangelho que mutila a graça de Deus e apenas anuncia a primeira parte, não há mais condenação. Isso é verdade e Deus seja louvado por isso. Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos gratos a Deus por isso. Mas o que ele ofereceu é maior do que isso. Eu esperava pelo menos uma empolgação de alguns de vocês. Eu vou repetir, eu sei que você estava esperando eu pedir, então vamos lá. A remoção da condenação é algo extraordinário e nós somos gratos a Deus, mas o que ele tem para nós é maior do que isso. O evangelho é um evangelho de transformação e nós precisamos entender que a solução é exatamente essa. O Senhor veio nos oferecer uma nova natureza. Então eu quero chamar a sua atenção para entender a construção desde a antiga aliança. Na época da lei, Deus usa o profeta Jeremias para anunciar a chegada de uma nova aliança. Jeremias 31, 33. Deus diz, porque essa aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Deus diz nessa nova aliança, eu não apenas serei o Deus deles, eles serão o meu povo. O fato de que eles poderão ser chamados de meu povo é porque eu vou escrever no coração deles as minhas leis. Eu vou imprimi-las na mente de cada um. Deus está dizendo, aquilo que nunca pôde entrar no mais profundo do ser deles, a ponto de moldar e mudar na natureza. Deus diz, eu vou colocar do lado de dentro a capacidade de andar na minha lei em obediência à minha palavra. Nós precisamos entender que essa capacitação para a obediência é algo central no Evangelho. Então, se o problema, como destacamos em primeiro lugar, era a rebeldia humana, eu e você precisamos entender que a solução não é só perdão da rebeldia, mas ele está ligado à restauração da capacidade de obedecer. Quem está entendendo, diga amém. Então essa é a solução. E quando Jesus diz àquela mulher, não te condeno, vá e não peques mais, eu sei que na cabeça de muitos de nós é uma mensagem difícil de absorver. Eu lembro quando, ainda garoto, adolescente, lendo Mateus 5,48, vejo Jesus dizendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Primeira coisa que eu pensei, exagerou, hein, Jesus? Estava empolgado. Né? Porque na minha cabeça já não é possível ser perfeito. O que dizer perfeito no mais absoluto padrão de perfeição, que é o do Pai Celestial. Mas se alguma coisa que Jesus falou não é digna de confiança, por que é que o resto seria? Então a gente tem que olhar e cogitar. Só tem duas probabilidades lógicas aqui. Ou Jesus falou a verdade ou não falou. Mesmo que você queira desdobrar ele não ter falado a verdade por motivos diferentes. Né? Ou porque não conhecia, ou porque deliberadamente estivesse enganando. Nós sabemos que isso não cabe na pessoa de Jesus. Ele é luz, ele não há trevas alguma. A Bíblia diz que ele não pode mentir. Então eu e você precisamos olhar e dizer, peraí, ele falou a verdade. Então é possível não pecar, não desobedecer. Isso não significa que a gente vai conseguir sozinho ou com o nosso esforço. É aí que nós precisamos entender o que não só a mudança de natureza, mas todos os recursos que acompanham essa obra da salvação e do Evangelho. Quais são os recursos que Deus nos disponibilizou? Porque mesmo com a experiência do novo nascimento, a mudança de natureza não é instantânea. Porque a verdade é que você recebeu uma nova natureza sem perder a velha. Jesus explica para Nicodemos. Quando ele fala nascer de novo, ele diz, vou entrar no ventre da mamãe, ser dado à luz outra vez. Né? Jesus diz, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo, quando você entrou no mundo, foi o nascimento de carne. Foi nesse que deu ruim. Não adianta repetir esse. Se houvesse uma forma hipotética de repetir o primeiro, você ia viver no loop, na repetição. Toda vez que você nascesse outra vez, nasceria com o mesmo problema e a mesma natureza pecaminosa. Jesus diz, o novo nascimento é no Espírito. Quando eu e você nascemos de novo, na experiência de conversão a Cristo, isso é o que acontece no nível do nosso Espírito. É ali que nós recebemos a nova natureza. Mas o dia que você se converteu, seu Espírito desencarnou, desincorporou, saiu do corpo vagando por aí? Não. Então essa nova natureza do seu Espírito, ela está habitando dentro de uma morada velha, que é o seu corpo de carne, que carrega a velha natureza e inclinação ao pecado. E aí nós vamos ter que entender a orientação bíblica prática. Se despir do velho homem, está falando do comportamento antigo, e se revestir do novo. A transformação não é instantânea, o aperfeiçoamento não é instantâneo. Né? O livro de Provérbios já dizia, Provérbios 4,18, que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, a progressividade. O Novo Testamento vai dizer em 2 Coríntios 3,18 que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. A expressão transforma, a mesma que vai aparecer lá em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, é a palavra metamorfose. Ela não é transformação instantânea, é transformação por processo. Mas eu e você precisamos entender no que Deus quer nos transformar, qual a responsabilidade que nós temos, porque senão jamais viveremos a transformação. E essa transformação, ela nos torna semelhantes àquele que é o modelo de obediência. Né? Aliás, é interessante você reconhecermos, né, que quando o Evangelho é pregado, toda a ênfase está ligada ao assunto da obediência. Romanos 15:18, Paulo diz assim, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência,
por palavras e por obras. Então, quando ele falava de pregar o evangelho, conduzir os gentios à obediência. Essas afirmações não estão aí na Escritura à toa. Aliás, nós podemos dizer que a obra de Cristo na minha e na sua vida mudou o rótulo que nós tínhamos. Filhos da desobediência era parte do passado. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15, a Bíblia diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na época da desobediência, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Toda a conduta e o comportamento do cristão precisa de transformação. E nós precisamos entender que isso não é apenas uma exigência, não é apenas uma imposição que Deus vai nos cobrar o tempo todo, mas é um projeto, é um alvo, e Ele tem toda uma capacitação para nos conduzir a tal. Mas nós precisamos entender o que Deus quer, se nós queremos corresponder com Ele e de fato dar a devida resposta. Não importa se a gente vai falar do primeiro tópico do problema, ou se nós vamos falar do segundo que estamos abordando agora, que é a solução. O primeiro do problema era a rebeldia. A solução é a restauração da obediência. Quando você olha para a definição do Evangelho, do que aconteceu com Adão, do que Cristo veio fazer, nós temos aí uma temática comum. Romanos 5,19. Paulo diz assim: porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A própria obra de Adão, que compromete tudo, é apresentada como desobediência. Mas aquela que Cristo veio para reverter o que o primeiro tinha feito, é apresentado como um padrão de obediência. E nós precisamos entender, o Evangelho transita, dentro desse cerne. A própria perdição eterna é anunciada não só para os que não creem. Nós sabemos que Jesus disse: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Mas nós precisamos entender que a Bíblia o tempo todo também relaciona isso com obediência ou desobediência. 2 Tessalonicenses capítulo 1, final do verso 7 e o verso 8. Falando do retorno de Cristo, a Bíblia diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, toda a temática proposta agora, na obra de Cristo, tem a ver com obediência, porque Ele está se concentrando na solução do que era o problema: rebeldia e desobediência. A gente precisa dessa macrovisão. Senão é difícil até entender o lugar de importância, que a obediência tem. Então, destacado o problema, que era a rebeldia humana, enfatizada a solução, que envolve o empoderamento, a capacitação para a obediência. Nós precisamos crer nessa capacitação. Eu olho para muito cristão e parece que eles acreditam que a tentação é algo sobrenatural, mas que resisti-la seria um esforço humano natural. Como é que nós vamos ganhar essa guerra? Aliás, eu brinco que o crente, quando peca, não lembra dos textos bíblicos. Mas depois que peca e vai confessar, a verdade, muito crente não confessa, ele justifica. Eu brinco que o mesmo crente que não lembrou do texto bíblico na hora de pecar, ele vira teólogo depois que pecou. Outro dia um falou para mim: pastor, como diz a Escritura? E aí começa a citar Romanos 7 de cor: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Tipo assim, não tem jeito. Eu falei: filho, Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus de forma correta. Um dia perguntei para um que tinha me confessado uma bobagem que fez. Falei: como é que você conseguiu chegar a esse ponto? Ele falou: culpa do Satanás. Eu falei: tenta outra. Essa Eva já tentou. O Adão jogou a culpa em Deus, na mulher, a mulher jogou a culpa no cão. Eu falei: tenta outra, que essa não corre. Não, pastor, está lá na Bíblia que o Satanás é tentador. Ele é o tentador, ele me tentou, a culpa é dele. Eu falei: 1 Coríntios 10:12 diz: o que está em pé, cuide para que não caia. Depois de chamar a gente a responsabilidade de ficar em pé para não cair. No versículo seguinte, o verso 13, Deus diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O texto diz que Deus é fiel, não permitirá que eu e você sejamos tentados além das nossas forças. E ainda afirma: pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento. Então, o que é que você precisamos entender? Se a Bíblia está dizendo que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, a tentação é humana. Ela é natural, ela não é sobre-humana, não é sobrenatural. Mas o cara insistia: mas Satanás é o tentador. Eu falei: criatura, para. Satanás está do lado de fora.
A tentação está do lado de dentro. Ele olhou para mim e falou, como assim? Eu falei, Tiago 1,14. Cada um de vós é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. Eu falei, a sua concupiscência, seu desejo que te trola. Não, mas Satanás é tentador. Eu falei, vamos lá, o tentador está do lado de fora, a tentação está do lado de dentro. O tentador é sobrenatural, porque ele é um ser espiritual, mas a tentação é um desejo natural. O tentador externo, do lado de fora, sobrenatural, não pode enfiar a goela abaixo dentro de você, é um desejo que você não tem. O máximo que ele pode fazer do lado de fora é botar o cardápio debaixo do seu nariz e provocar e estimular o seu desejo. Então, o tentador é sobrenatural, a tentação não é. E se a gente não reconhecer isso, gente, nós não vamos longe. Porque se a tentação é sobrenatural e eu tenho que vencê-la no meu esforço natural, deu ruim. Você já deu um perdido antes de começar, consciente ou inconscientemente. Agora, o que é sobrenatural nessa história? Não é, nunca foi, nunca será a tentação. Deus está dizendo, não sobreveio tentação não fosse humana. Deus está dizendo, isso é natural. Então, o que é sobrenatural? O livramento. Deus proverá livramento. A única coisa sobrenatural é a capacitação para vencer a tentação. Há uma graça, há uma força capacitadora que nos empodera na nova aliança a vencer a tentação, a vencer a inclinação, a desobediência e não pecarmos. Quantos são gratos a Deus por isso? Então nós precisamos entender que a proposta do Evangelho não é só ficar perdoando pecados que não podem parar de ser repetidos. É nos levar a um lugar onde haja aperfeiçoamento, onde haja transformação, onde haja essa capacitação e empoderamento à obediência. Essa é a solução. Dito isso, vamos para o terceiro e último lugar. A obediência é o cerne, o centro, a essência da prática da vida cristã. Você pode repetir isso comigo? Diga, a obediência é o cerne da vida cristã. Por que é que nós estamos aqui hoje? Reunidos como discípulos de Jesus, como igreja, por causa de uma ordem de Jesus. Então lá na grande comissão, registrada em Mateus 28, 19 e 20, nós vemos Jesus declarando, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos são gratos por ser discípulos de Jesus, por terem sido batizados? Mas era só isso. Fazer discípulos das nações e batizá-los, não. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Jesus simplifica o motivo pelo qual eu e você nos tornaríamos discípulos, seríamos batizados. Andar em obediência ao que Ele nos ordenou. Obediência é o cerne da expressão prática da vida cristã. E se você começar a observar qual é a relação que a obediência tem não contra, outros assuntos que são alicerces, fundamentos, né, da nova aliança, você começa a entender um pouco melhor a sua importância. Então vamos falar da fé. Abacuque capítulo 2, verso 4 diz que o justo viverá da fé. Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas não é apenas ser salvo pela fé. A Bíblia fala de viver pela fé. Em Romanos 1,17, a Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Assim como a transformação é progressiva de glória em glória, há um crescimento na fé. Então é fé para a salvação, mas é cada vez mais fé. E aí, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos vai estar Abacuque 2,4. Pois está escrito, o justo viverá da sua fé. Todo o nosso relacionamento com Deus é fundamentado em fé. Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo 1, diz lá no verso 6, peça porém com fé, não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Sem fé ninguém recebe nada de Deus. Nenhum de nós vai questionar o quão central é a fé em toda a relação com Deus. E por que estamos mexendo no assunto da fé? Para ver a relação que a fé tem com a obediência. Em Romanos, e a Epístola de Paulo aos Romanos é o maior tratado bíblico sobre justificação, graça e fé. Em Romanos, no capítulo 1, nos primeiros versículos, especificamente o verso 5, Paulo está abrindo a epístola, faz as saudações. Um dos primeiros comentários que ele faz vai ser repetido num dos últimos versículos no final da epístola. Romanos 16, 26. Nos dois está a mesma frase. Qual é a frase? O apóstolo Paulo fala do motivo pelo qual o evangelho foi dado. Ele diz assim, para a obediência da fé.
Quando a Bíblia fala da fé, não é apenas algo para ser crido, como se a fé fosse uma espécie de sentimento. Essa fé, ela se expressa por meio de ações. Às vezes os crentes fazem muita confusão, porque Paulo, quando vai falar da salvação, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí nós temos um segmento no nosso meio que diz: onde tem fé não pode ter obras. Nunca foi o que Paulo falou. Porque eu citei aqui Efésios 2, 8 e 9. Você pega o verso 10, que na sequência diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então o que a gente diz é que o crente não é salvo pelas obras, mas ele foi salvo para as obras. Não é porque tem fé que as obras não estão presentes. Só que Tiago vai explicar isso de uma maneira ainda mais clara. Tiago diz assim: me mostra a sua fé sem obras, que eu pelas minhas obras mostro a você a minha fé. A Bíblia diz que a fé tem uma confissão, tem que crer no coração e falar com a boca. A Bíblia diz que a fé tem uma visão, Moisés ficou firme como quem vê o invisível. E a fé tem ação, gente. Qual é a ação prática da fé? A obediência. Então vamos falar da fé que salva. A gente disse no início que não é apenas reconhecer Jesus Salvador, mas é crer e confessá-lo como Senhor. Senhor significa que Ele é o governante, Ele é o rei, e Ele governa soberanamente sobre mim como súdito. Aí eu declaro que eu creio nisso a ponto de ser salvo, mas eu não obedeço o meu Senhor no dia a dia. A minha conduta está alinhada com a minha fé? Evidentemente que não. Então nós precisamos entender que a obediência é talvez a maior expressão de fé que nós podemos encontrar nas Escrituras. E aí você entende por que ela é um assunto tão central. Vamos pular para outro exemplo. E a ideia aqui não é esgotar, vou falar só de 3, de vários que poderíamos falar e que talvez eu fale mais ao longo do ano aqui. Quando questionaram a Jesus, lá em Marcos 12, de 28 a 31, sobre qual era o maior, o principal, o primeiro mandamento. Você lembra a resposta de Jesus, citando o livro de Deuteronômio? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Marcos 12, 30. Se amar a Deus é o maior mandamento, nós precisamos entender biblicamente qual é a melhor expressão do nosso amor para com Deus. E Jesus define isso em poucas palavras em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele está dizendo: se você me ama, eu não quero só ouvir a sua boca dizendo isso. Eu quero ver suas ações de obediência expressando isso. Quando era garoto, se aproximava alguma data festiva que envolvia meu pai, aniversário dele ou Dia dos Pais, e a gente começava a rodear, perguntar o que ele queria ganhar de presente. Evidentemente, íamos pagar com o dinheiro dele, mas a gente queria fazer a cortesia com o chapéu dele mesmo. Para mim era frustrante, porque meu pai sempre dizia: vocês não precisam me dar nada. O único presente, o melhor presente que vocês podem me dar é obediência. Para mim aquele era um clichê que eu não aguentava ouvir. Mas um dia meu pai falou: um dia você vai ser pai e vai me entender. E quando me tornei pai, não entendi só ele. Eu entendi a expectativa do Pai Celestial, que espera que nós, os seus filhos, possamos valorizar obediência. Entender que isso é um ato que expressa não apenas amor, mas honra. Jesus é claro nisso. Se aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então qual é a forma como eu e você vamos expressar fé na conduta prática do dia a dia em Jesus nosso Senhor? Obediência. Qual é a forma como expressamos o nosso amor por Ele? O cumprimento do maior mandamento. Obediência. E nós falamos a respeito de salvação, mas a salvação depende do reconhecimento do senhorio. Então vamos voltar na declaração de Paulo. Se no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares Jesus como Senhor, será salvo. Assim como fé, assim como maior mandamento. Não dá para dizer que salvação não é uma das temáticas principais do Novo Testamento. Mas se para ser salvo eu tenho que reconhecê-lo como Senhor, vamos voltar ao que eu falei lá no início da introdução. Como eu e você podemos de forma prática expressar que estamos debaixo do senhorio. Lucas 6,46, vamos voltar lá de novo. Por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Se eu sou Senhor, vocês têm que me obedecer. Então se a essência do senhorio é a obediência, e a essência da salvação é o reconhecimento do senhorio,
Como é que eu e você vamos transitar em qualquer dos principais assuntos da doutrina bíblica sem passar pelo terreno da obediência? Não é um assunto que eu e você tenhamos que ignorar. Mas de alguma forma, eu sinto que se nós não valorizarmos isso, a gente não vai conseguir levar as pessoas a um lugar de compreensão, né, prática do como andar nisso dia a dia. Alguém me perguntou, quando em 2022, eu fiz mais de 120 edições da conferência Graça Transformadora no país todo. As pessoas me perguntam, pastor, por que o senhor está nesse esforço de correr o país todo? Falei, porque eu preciso convencer o povo que o assunto é importante, porque senão eles não lêem o livro. E por que a gente tem que convencer? Porque parece que durante muito tempo na doutrina bíblica, a gente tratou da obediência como se fosse o tema dos poucos santificados que talvez consigam chegar lá. E nós não entendemos que esse é o caminho de Deus para todo mundo. Mas se a gente começar a entender o lugar de importância, a gente tem que se deixar ser mais atraído, não apenas dar atenção, processar, digerir, mas entender as ferramentas práticas para que a gente viva nesse lugar de obediência, de sujeição ao senhorio de Cristo. Mas agora me deixa fazer outro questionamento. Eu falei da fé, falei do amor a Deus e falei da obediência, a rendição ao senhorio dentro do processo de salvação, para mostrar, né, que em todos esses assuntos a obediência ela está relacionada. Mas agora me permita fazer um questionamento. Essas áreas que nós abordamos, a gente pode, além de experimentar o avanço, a gente pode viver retrocesso. E a resposta é sim. Então vamos falar da fé. Porque alguns estão olhando para a conversão pela fé, quase como se fosse o camarada que fez um concurso público para entrar naquele lugar de funcionário público com instabilidade, que não pode ser mandado embora. Então eles acham que a conversão pela fé é assim, eu tinha que crer para entrar. Agora que entrei, ninguém me tira daqui. E a minha pergunta para as pessoas é, você realmente consegue acreditar nisso? Porque quando a Bíblia diz que eu sou salvo pela fé, mas que o justo vive de fé, e que a justiça, a justificação de Deus vai se revelando de fé em fé, significa que o que foi começado tem que ser continuado, de preferência que haja crescimento. Mas o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Porque Paulo iria se gloriar de guardar algo que não se pode perder. Agora, se pode perder a fé, nós sabemos que pode, porque Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 1,19, fala de alguns que naufragaram na fé. Eu sempre faço questão de explicar o que é essa alegoria. A maioria de nós hoje não se locomove usando barcos como eles na antiguidade. Mas eu quero um naufrágio. Alguém entra num barco atracado num porto, com o propósito de fazer uma jornada, que quando encerrada, o navio vai atracar no porto de destino, eles vão descer em segurança. O que era o naufrágio? A interrupção da jornada, impedindo a pessoa de chegar ao lugar, ao destino final, e ainda fazendo com que aquelas vidas se perdessem e perecessem. Paulo transporta isso para a fé. E diz, alguns naufragaram, nunca terminaram a jornada de fé, não chegaram ao lugar onde deveriam. E você precisamos entender que a fé tem que ser mantida. E se obediência é uma expressão de fé, e você não podemos comprometer a obediência ao longo do caminho, achando que está tudo bem só porque um dia a gente creu. Quando você fala do maior mandamento, Apocalipse 2, carta ao anjo da igreja em Éfeso, depois de, nos versos 2 e 3, elogiar toda a boa conduta, no verso 4, Jesus diz assim para o líder dessa igreja, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, o cara começou bem. A Bíblia chama de primeiro amor aquela descoberta de Jesus, quando a gente vem cheio de paixão e empolgação. O Senhor disse, eu tenho isso contra você. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei, claro, pelo quê? Ele falou, estou em crise. Eu falei, qual a crise? Ele falou, perdi o primeiro amor. Eu falei, não, então você não está em crise, você está em pecado. Ele me olhou assustado. Não, pastor, o senhor está levando isso muito a sério. Eu falei, eu não, é a Bíblia que diz isso. Olha o que Jesus diz para a pessoa que ele fala de perder o primeiro amor. Lembra de onde caíste, ele chama de queda. Arrependa-se. Por que está chamando ao arrependimento? Volta à prática das primeiras obras, restaura isso. Isso não é uma crise. Agora, se o amor, que é o primeiro mandamento, que pode se começar muito bem, pode ser comprometido, e a expressão do amor é baseada na obediência, significa que pode ter retrocesso nessa área. Gente, qualquer questionamento que nós vamos fazer vai nos levar ao mesmo lugar, claro que sim. Em Gálatas 5,7, Paulo pergunta,
vocês corriam bem. Quem foi que impediu vocês de continuar obedecendo a verdade? A obediência não pode ser comprometida, ela não pode ser relativizada ao longo da caminhada. E nós precisamos ser diligentes nisso. Quem está entendendo, diga amém. Em Hebreus, no capítulo 4, no verso 11, a Escritura diz: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Repita comigo: a fim de que ninguém caia. Está falando de um esforço, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Você vai olhar o contexto do texto, capítulo 3 e 4. Está falando daquela geração que sai do Egito, mas nunca entrou na terra prometida. A Bíblia diz que eles se rebelaram contra Deus por 10 vezes no deserto. É por isso que a Escritura diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. E a Bíblia está dizendo: nós temos que nos esforçar para ninguém cair, reproduzindo o exemplo de desobediência. Por que é que está registrado lá? 1 Coríntios 10, 11, Paulo diz: essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo. Então a gente tem bom e tem mau exemplo nas Escrituras. Tem exemplo a ser imitado e tem exemplo a ser evitado. Mas a advertência é: sua obediência, seu nível de entrega, de rendição ao senhorio pode ser comprometido. Então, se eu sou salvo pela fé, mas começo crendo e paro de crer, como é que eu garanto a continuidade da salvação? Se o que Deus espera de mim como primário é amá-lo, e eu posso retroceder nisso, e a forma de expressar amor é a obediência, no final das contas você percebe que tudo está relacionado a uma única temática. A obediência, ela é central nas Escrituras. E aí você, precisamos não apenas entender como crescer na obediência. A Bíblia diz no livro de Hebreus que o Senhor Jesus foi aperfeiçoado e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Comentei há não muito tempo atrás aqui de uma conversa que um dia tive com meu pai. Falei: mas Jesus era perfeito, ele nunca pecou. E se o pecado é desobediência, ele nunca pecou, ele sempre foi obediente. Como é que ele aprendeu a obediência? Eu lembro que na época meu pai falou assim: não está falando dele aprender os primeiros níveis, está falando dele aprender o último nível. E eu achei uma resposta tão evasiva. E eu pensei: eu acho que o velhinho não tem o que falar, está tentando me trollar. Deixei por isso mesmo. Anos se passaram para que entendesse a resposta do meu pai. Um dia eu estava lendo Filipenses capítulo 2, eu quero terminar lá com você. Se você puder, abra comigo Filipenses capítulo 2, verso 5. A Escritura diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse até a morte está falando do último nível da obediência. E esse, embora Jesus nunca tenha transgredido em absolutamente nada, ele não havia sido testado nesse nível. E quando chega a hora, você conhece o dilema do Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Hebreus capítulo 5 diz que ele ofereceu com lágrimas um forte clamor, súplicas àquele que o podia livrar da morte. Basicamente Jesus está dizendo: se tiver um plano B. Mas ao mesmo tempo ele dizia: mas seja feita não a minha, seja feita a sua vontade. Esse homem que nunca desobedeceu ainda está sendo aperfeiçoado e aprendendo os próximos níveis. A pergunta é: e aí você? Mas só existe um lugar onde nós podemos estar. A Bíblia diz que Jesus se ajoelha diante do Pai. Eu honestamente não concordo com as igrejas que pregam que você só pode orar de joelhos. Eu fico imaginando que não foi o jeito que Jonas orou dentro do peixe, não foi o jeito que aquele ladrão da cruz orou. Nós temos vários exemplos de gente que orou sentado de joelhos. Mas nós somos de um extremo a simplesmente combater que não tem que ser só de joelho, para quase nunca orar de joelhos. E nós temos vários exemplos bíblicos. Paulo diz: por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai. A Bíblia diz que Jesus ajoelhou-se. Isso fala do quê? De rendição. Os antigos, quando um Quírios, um senhor, o governante passava, eles simplesmente inclinavam seus joelhos, reconhecendo que ele é que tinha autoridade. Quando Jesus dobra os seus joelhos, está dizendo ao Pai Celestial: a vontade tem que prevalecer a sua, não a minha. Eu estou aqui abrindo meu coração, eu estou falando dos meus sentimentos, da minha dor, mas o que eu mais quero é me sujeitar à sua vontade.
Agora a Bíblia diz que porque agiu dessa forma, olha o que a Bíblia diz, verso 9 de Filipenses 2, vou ler do 9 ao 11. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa-me te dizer como é que tudo termina. O Evangelho era anunciado falando que Deus fez de Jesus Senhor e Cristo, que Ele é o Senhor de todos. Para esse fim Cristo morreu e ressuscitou, lemos no início, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. A verdade é que haverá um dia do desfecho de todas as coisas, onde a Bíblia diz, todo joelho há de se dobrar diante dele, reconhecendo, você é Senhor Kyrios, você é o governante absoluto. A Bíblia diz onde isso vai acontecer, o joelho de toda criatura, nos céus, anjos, na terra, homens. Mas a Bíblia diz, debaixo da terra, até mesmo demônios, um dia vão se curvar diante dele, dizendo, só Jesus é Kyrios. O problema é que alguns só vão se curvar quando não tiver mais oportunidade de serem afetados pelo reconhecimento. Quando já estiverem debaixo de condenação. Honestamente, espero que os meus e os seus joelhos estejam se dobrando, não só desde já aqui na terra, mas que a gente esteja na turma dos que nos céus vão se curvar diante dele. Porque debaixo da terra não é o plano de Deus para nenhum de nós. O problema é que os que deixarem para reconhecer o senhorio só depois, não poderão ser afetados mais pelo reconhecimento. Hoje, o reconhecimento de rendição voluntária, aquele que é Senhor, é uma volta ao plano original de Deus, que cria o homem para andar em obediência. Deus não tem nenhuma necessidade da nossa obediência. Mas sem obediência existe separação. Nós não temos mais conexão, intimidade, comunhão com o Criador. Não há como a gente olhar depois do sermão todo do monte. Você lembra como Jesus termina? Ele termina ensinando sobre a importância de não ser apenas ouvinte, mas ser praticante. Deus espera que eu e você não apenas conhecemos a palavra, espera que a gente ande nela. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve sobre alguns que têm aparência de piedade, mas negam o poder. Ele fala como crente, ele age como crente, ele veste como crente, ele vai nos ambientes de crente. Mas a conduta do dia a dia está negando o poder que empodera para a obediência. Porque de alguma forma, às vezes nós estamos querendo viver o ambiente, mas nós estamos negando a essência. Ter Jesus como Senhor é mais do que ter uma confissão. Nós precisamos demonstrar isso a cada atitude. Evitando o pecado. Onde existe algum tipo de pecado cometido, e o pecado deveria ser uma surpresa e não planejamento. E você precisamos ter atitudes imediatas de arrependimento, de humilhação, de conserto, onde a gente volta a se sujeitar ao senhorio de Jesus. Senhorio de Jesus é o tema central, essa é a razão pela qual ele veio. E aí você acreditar que ele morreu e ressuscitou só para perdoar pecados, mas não deixá-lo ser Senhor da nossa vida, não poderia estar mais incompleto ou mais distante da verdade. Eu não vim te apontar o dedo, nem jogar pedra em você. Honestamente, eu fico pensando que essas são verdades que eu queria ter entendido com mais clareza desde o início da caminhada. Eu queria ter sido exposto a esse tipo de ensino e de compreensão mais rápido. Porque isso nos permite, ao entender o que Deus quer, saber exatamente o que é que nós precisamos para corresponder com Ele, para estar dentro daquilo que Ele tem para nós. Então, eu gostaria que nós pudéssemos encerrar tendo um tempo de oração. E durante esse tempo de oração, eu gostaria que você pudesse reafirmar o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Talvez você esteja nesse lugar pela primeira vez ou nos acompanhando pela transmissão e você ainda não fez de Jesus o seu Senhor. Eu não estou falando de ser simpatizante dele. Eu não estou falando apenas de acreditar que ele existe. A fé que salva, ela reconhece o que ele fez. Ele veio restaurar o problema da rebelião, nos levando de volta a um lugar de obediência.
E o primeiro passo que nós precisamos dar é a rendição ao governo dele, dizendo: eu me submeto, eu te reconheço, Quírios, Senhor da minha vida. Se você não fez isso ainda, eu não quero que você vá embora sem tomar a decisão mais importante da sua vida, dessa atual terrena e da vida eterna futura. Talvez haja pessoas aqui no nosso meio nos acompanhando que um dia tomaram essa decisão. Mas vocês talvez hoje se classifiquem naquele time dos Gálatas, para quem Paulo fala: vocês corriam tão bem. Quem impediu vocês de continuar a obedecer? Por que é que vocês arrefeceram da obediência? Isso significa que tudo está acabado? Não. Significa que o Deus que te ama profundamente está te chamando de volta, dizendo: vamos retomar a corrida, vamos recomeçar. Você pode voltar a esse lugar. E talvez você precise hoje de uma reconciliação formal com Ele, de um recomeço, mais uma vez. Mas eu creio que todos nós precisamos nos expor a uma ação e um toque de Deus. Muitas vezes nós acreditamos que o ambiente de oração é apenas o lugar onde buscamos em Deus que Ele atenda a nossas necessidades. E nós precisamos compreender que a oração vai muito, muito além disso. Nós precisamos aprender a praticar esse ambiente de rendição, do qual Jesus nos deu exemplo. Seja feita não a minha, mas a sua vontade. Momentos onde você sente sua carne está sendo atraída para fazer aquilo que desagrada a Deus. E você vai para o lugar da oração: não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Senhor, eu não quero agradar a minha própria natureza carnal, eu quero agradar ao Senhor. Estou buscando recursos. A Bíblia diz que eu e você temos que nos achegar ao trono da graça. Há uma interação com essa graça que nos capacita. E a melhor forma é por meio de uma vida de oração. Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Alguns de nós só vamos orar depois de ter caído. Você não precisava nem entrar. Há um lugar de rendição que nós precisamos praticar. Deus me fez lembrar de um episódio muito curioso. Quando meu filho estava na transição da pré-adolescência para a adolescência, eu vim ensinando muito a ele a importância de fazer escolhas. Eu dizia: filho, você é livre para fazer suas escolhas, ou você acaba se tornando escravo das consequências. Ou você tem que ponderar muito. E eu comecei a incentivá-lo cada vez mais. Eu colocava diante dele situações de escolha para que ele se exercitasse, se treinasse. E eu falei: olha, se você tomar essa decisão, provavelmente pode acontecer isso, isso, isso de bom, mas pode ter isso, 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 que não é tão bom. Mas se você tomar essa outra decisão, certamente essa parte boa vai acontecer, mas é muito provável, porque aqui também você tenha isso que de lá você não teria. E eu falei para ele: e aí? O que é que você vai escolher? Eu lembro até hoje, ele olhou para mim e falou: pai, o que o senhor quer que eu queira? Eu falei: não, eu quero que você faça suas escolhas. Ele falou: pai, eu já entendi que o senhor está me treinando a escolher, que o senhor me deu liberdade. Mas ele olha para mim e fala: o senhor é mais vivido que eu, é mais experiente que eu. O senhor enxerga mais do que o que o senhor já está me mostrando. O senhor quer o melhor para mim. Seria estúpido não procurar entender o que é que o senhor gostaria que eu escolhesse. Ele falou: eu não estou tentando anular a minha vontade. Eu estou entendendo o motivo pelo qual o Senhor me deu a escolha. O Senhor me ama. Mas o mesmo motivo é aquele que me faz vir a você e dizer: me ajude a escolher. E de alguma forma, essa conversa com ele mudou minha vida de oração. Porque várias vezes eu ia diante de Deus e eu sei que o Senhor me deu o livre-arbítrio. Mas o que é que o Senhor quer que eu queira? Porque o Senhor nunca estabeleceu nenhuma restrição para me cercear, apenas para me proteger. Eu quero ser dirigido pelo Senhor. Eu quero ser governado pelo Senhor. E nós precisamos entrar mais profundo nesse lugar, onde essas batalhas são vencidas num ambiente de rendição. E a gente depois passa a experimentar de maneira mais clara o governo do Senhor na nossa vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé. Antes de terminar, eu vou pedir, por favor, não saia correndo. Nós queremos orar com dois tipos de pessoa. Quem que está na escala, Regi, vem para cá. Te dá o privilégio de fazer essa oração. Aqueles que ainda não tomaram a decisão de entregar a sua vida a Jesus, ou que precisam de uma reconciliação.
Talvez você diga, pastor, não é que eu não decidi, mas parece que pela primeira vez caiu a ficha. A sensação que eu tenho é que eu nem sabia direito no que eu estava crendo. E hoje, eu já fiz isso antes, mas meu coração está apertado para reconhecer publicamente o senhorio de Jesus. Eu quero que você escute seu coração. A Bíblia disse, hoje ouvi de sua voz, não endureça o coração. Às vezes a gente não entende, mas parece que tem algo lá dentro dizendo que você precisa disso. Mas para aqueles de vocês que querem pela primeira vez entregar a vida a Jesus, ou estabelecer um ato de reconciliação depois de ter se afastado, ou mero e simplesmente vou abrir uma terceira possibilidade, reafirmar o senhorio de Jesus, talvez de uma forma como você não fez e não entendeu antes. Nós queremos terminar abrindo essa oportunidade, mas a gente não quer orar com você aí onde você está. Nós esperamos de você um posicionamento, porque essa foi a instrução do nosso Senhor, o Quírios, aquele que é o governante. E diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas ele diz, quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Então a gente entende que isso se resolve publicamente. Mas para você, principalmente se é um visitante, não se sentir constrangido, eu quero que você saiba que essa audiência não está aqui julgando você. Eles estão torcendo por você. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Jesus mandou a gente orar que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feito no céu, então ele queria que tivesse festa. Então, esse é um momento do culto que nós mais esperamos. E quando aqueles de vocês vão tomar essa decisão, a tomam, não se assuste com o barulho que nós fazemos festa. Nós celebramos. Então você não está no ambiente onde será julgado, será apoiado. Mas é muito importante que você manifeste publicamente a sua fé. Então, dito isso, eu quero perguntar aos que precisam entregar a vida de Jesus a primeira vez, ou que precisam de uma reconciliação. Quantos nessa manhã querem tomar essa decisão? Levante bem alto sua mão, mais alto que você puder. Eu vou pedir que mais do que levantar a sua mão, eu vou pedir que você saia do seu lugar, venha aqui na frente, pertinho da gente. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, e nós vamos ler juntos do versículo 1 até o versículo 5. 2 aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 5. O apóstolo Paulo diz, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Eu quero destacar a expressão, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Eu quero tomar esse texto como o ponto de partida da nossa reflexão hoje e vou começar estabelecendo aqui o pano de fundo dessa conversa do apóstolo Paulo. Ele está falando com a igreja de Corinto, mas ao mesmo tempo ele está exaltando o comportamento das igrejas da Macedônia. Essa história começa com um registro no livro de Atos, quando um profeta chamado Ágabo anuncia uma fome, uma crise financeira, escassez de alimentos que estava por vir. A Bíblia diz a qual se cumpriu nos dias de Cláudio. A Bíblia diz que os irmãos resolveram enviar socorro aos crentes da Judéia, né? Lugar que seria o principal foco daquela crise material e financeira, o que nos mostra que mobilizações como essa que estamos fazendo, né, em prol do Rio Grande do Sul, é parte de um comportamento cristão desde o início. Eles entendiam a importância de não serem indiferentes a necessidades de outros. E essa mobilização envolveu muitas igrejas, né? Em Romanos, por exemplo, no capítulo 15, no verso 26, Paulo diz, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Olhando
Para toda orientação que Paulo dá, nós percebemos que houve uma mobilização com várias igrejas. O texto de Romanos fala dos santos, da Acaia e da Macedônia, mas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, você vê Paulo dizendo no verso 1, quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei as igrejas da Galácia. Então houve uma mobilização de muitas igrejas. No entanto, nós percebemos que de alguma forma, ainda que a palavra de Deus relate essa disposição dos crentes da Macedônia, eles resolveram fazer isso, mas não foram convocados. Como podemos presumir que não foram convocados? Porque nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz que eles pediram com muita insistência. Outra tradução está no verso 4, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Outras traduções diz que eles suplicaram insistentemente. Outras diz pediram com rogos, que é basicamente implorar. Por que que eles não foram chamados para participar dessa mobilização de igrejas que Paulo parecia encabeçar o movimento? Eu acredito que por aquilo que Paulo comenta no verso 3, posso testemunhar que na medida de suas posses, mesmo acima delas, contribuíram de forma voluntária. Você fala, puxa, na medida das posses, acima delas, esses irmãos eram prósperos. Não, se você olhar, na verdade, o verso 2, ele diz que a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Provavelmente a razão pela qual a Macedônia não foi convocada é porque eles também viviam um momento de crise, de dificuldade material e financeira, de limitações, a ponto de Paulo falar não só de escassez, mas de profunda pobreza. Então eles não foram chamados. Imagina que quando um grupo de líderes estão discutindo o projeto, alguém pode ter sugerido alguma coisa do gênero, deixa a Macedônia de fora porque eles é que estão precisando de ajuda em vez de ter que ajudar. Eles não apenas insistem para entrar em algo que não foram convocados, mas eles não estão podendo participar. Eles dão não só na medida das suas posses, que são poucas, mas Paulo testemunha que deram acima das posses, além das posses. Como que alguém pode dar além das suas posses? Só existe uma razão, uma explicação lógica para isso: crédito. Ainda que o sistema de crédito da antiguidade não fosse semelhante ao atual, ele já existia. Então imagino que alguém negocia uma prestação de serviço para receber antecipado, alguém negocia a venda de uma colheita antecipada para que possa ter o recurso que não tinha em mãos, para que de alguma forma, não só de acordo com a posse, mas além do que tinham no momento, pudessem fazer isso. Isso me leva a questionar: como você tem cristãos que podem chegar a tamanho nível de doação e de entrega? Como você tem gente que às vezes é indiferente à dor de outros, mas tem outros que estão dispostos a qualquer nível de sacrifício, o que leva a alguém demonstrar esse tipo de virtude na vida espiritual e na caminhada cristã. O apóstolo Paulo explica o motivo, quando no verso 5 ele diz, não somente fizeram como nós esperávamos, mas além do que esperávamos, ele está dizendo, deram a si mesmos ao Senhor e depois a nós. Em outras palavras, Paulo está dizendo que esse nível de doação e entrega em relação às posses na hora dessa mobilização era resultado do nível de entrega pessoal deles para com Deus. Antes de doar qualquer coisa que tivesse, eles haviam decidido doar-se a si mesmos ao Senhor. E fique tranquilo, eu não vou pregar sobre oferta e nem levantar dinheiro aqui hoje. Eu quero tomar isso apenas como um pano de fundo para pessoas que entenderam a maior doação. A maior doação não é financeira. Quando você doa a si mesmo a Deus, tudo aquilo que você tem vem como parte do combo. E eles entram nesse lugar de doação. Esse lugar de doar tudo, doar a própria vida, a disposição de entregar quem a pessoa é e não só o que ela tem, ela precisa também ser vista e entendida na perspectiva correta. O maior mandamento, quando questionaram Jesus, qual era o maior mandamento? Ele estava diante do desafio de torcer a Bíblia, a escritura da sua época e tirar algo que se destacasse em relação a todo o restante. Jesus nem hesitou. Ele dispara citando a lei de Moisés. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Então a gente diz que o primeiro e maior mandamento não é apenas amar a Deus, mas amar com amor total, com tudo que você possa colocar nisso. E um dos aspectos sobre o amor a Deus pode ser observado através
da lente que o próprio Jesus estabeleceu em João 15:13. Ele diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Se o maior mandamento é amar a Deus, se a maior expressão de amor é a disposição de entregar a vida, não se espera nada menos de nós do que amar a Deus de todo o coração, a ponto de doarmos a nós mesmos, a ponto de doarmos as nossas vidas ao Senhor. Em Romanos 8:36, Paulo diz: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Outras traduções dizem todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa expressão, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, não é o que Paulo está falando apenas dele na condição de um apóstolo e o colegiado apostólico, por assim dizer. Ele está falando da perspectiva de todo cristão. Se é algo que eu e você precisamos entender quando falamos a respeito de vida cristã, de ser discípulo de Jesus, é que nós estamos sentenciados à morte. Não necessariamente morte literal, mas a perspectiva de morrer para nós mesmos, ela faz parte daquilo que a gente pode classificar como o cerne, o centro do Evangelho. E eu e você precisamos entender isso como uma entrega, não apenas como um sacrifício imposto, mas como uma disposição do nosso coração dizer: eu farei isso por amor a Deus, eu farei isso por amor a Jesus. Aliás, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Jesus fala a respeito da condição para que eu e você possamos ser considerados discípulos. A partir do verso 34 de Marcos 8, você vê o Senhor Jesus falando o seguinte: então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo: quer ser discípulo? Você precisa entender qual é a exigência. Em Lucas 14:27, Jesus diz: quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que tem um tipo de discípulo bom, top das galáxias, né? Que é aquele que toma, carrega a cruz, e que tem o discípulo meia boca, que não é lá essas coisas, não é aquela Brastemp. Ele está dizendo que quer ser discípulo, tem que tomar a cruz. O que é que significa tomar a cruz? Muitas vezes nós transformamos a ideia e o conceito bíblico de tomar ou carregar a cruz como se isso dissesse respeito a problema. E aí você vê pessoas falando da cruz como uma forma de se referir a problemas da sua vida. Um dia um camarada me apresentou a própria sogra, falou: pastor, eis a minha cruz, né? A mulher era divertida, entrou no jogo, na brincadeira, mas pensa num negócio arriscado. Agora, o que significa tomar a cruz? Nós só vamos entender isso quando olhamos todo o desenho do que a própria Bíblia diz, ensina, né, para aquilo que a Escritura aponta, e ao mesmo tempo entendemos isso dentro de uma lente cultural daquilo que se fazia. A Bíblia nos mostra, por exemplo, esse registro, caso você esteja anotando, está em Marcos no capítulo 15 e no verso 21, a Bíblia diz: e obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Porque há um momento onde o próprio Jesus não está mais em condição de seguir carregando a sua própria cruz. Mas a Bíblia diz que ele teve que fazer. Há um momento onde, depois de toda a tortura imposta, né, ele não está suportando, então obrigaram alguém a ajudá-lo. O que o Império Romano fazia? A crucificação era uma das formas de execução mais comum para criminosos da época. E eles obrigavam a pessoa que ia morrer a carregar sua própria cruz. Não era apenas uma ideia de: olha, o sentenciado à morte é você, você carregue, mas era uma forma de levar essa pessoa a uma confissão pública. Enquanto ela caminhava pelas ruas carregando a cruz, ela estava declarando: estou sentenciado à morte. Quando Jesus diz: tome a sua cruz, ele está dizendo: você não morreu ainda, mas você precisa sustentar um estilo de vida que declare, ainda que de maneira não verbal, que sua vida já era, que você vai morrer para si mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos olhar para a vida cristã e entender que, mesmo que Jesus não tenha falado de morte literal, ele está falando, né, de algo que precisa ser entendido na perspectiva de morrer para si mesmo, mas o que ele falou não excluía a possibilidade de morte literal, inclusive para os seus discípulos. Eu li Marcos 8:34, agora eu quero continuar a partir do 35. Logo depois de dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, nós vemos Jesus dizendo o seguinte: pois quem quiser salvar sua vida, a perderá.
E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda, agora é Marcos 9, verso 1, mas Jesus não mudou de assunto. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Fiz questão de dizer que não mudou o assunto, porque a divisão da Bíblia em capítulos e versículos, ela aconteceu muito tempo depois, né, da gente ter o cânon bíblico fechado. A divisão em capítulos se deu no momento, e a divisão em versículo cerca de 300 anos depois. No ano 1200 da era cristã, tivemos a divisão em capítulos. Em torno do ano 1500, com o Brasil sendo descoberto, tivemos a divisão em versículos. Essa divisão tinha um propósito, nos ajudar a achar o que está escrito onde. E nem sempre a divisão foi feliz, no sentido de achar, né, alguma espécie de ato ou divisão de narrativa. Aqui o capítulo 9, verso 1, começa com o final da fala do capítulo 8. Na Bíblia que eu tenho, eles fizeram questão de estabelecer uma divisão a partir do versículo 2, que vai falar da transfiguração de Jesus 6 dias depois. Mas eu estou lendo junto esse início de capítulo e comentando, porque ele tem tudo a ver com a declaração de Jesus aqui. Antes de chegarmos no capítulo 9, no verso 1, vamos primeiro falar da frase do verso 35. Quem quiser salvar a vida, sua vida a perderá. Quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. O Senhor Jesus estava falando o quê? Sobre tomar a cruz, sobre morrer para si mesmo. E ele emenda, quem quiser salvar sua vida. Do que ele está falando? Quem quiser escapar da proposta de morte que eu acabei de apresentar. Eu lembro que na adolescência, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu li essas expressões, quem quiser salvar a vida vai perder, quem perder vai salvar. E eu achava que estava falando de salvação no sentido espiritual. Mas isso seria completamente incoerente e ilógico. Quem quer salvar sua vida vai perder, vai para o inferno. Mas quem quer perder, não está nem aí para Deus, vai salvar. Seria algo irracional. Jesus não está falando de salvação espiritual. Ele acabou de falar, tem que tomar a cruz e morrer para si. Quem quiser ativar o instinto de sobrevivência e salvar a sua própria vida da cruz que eu estou propondo, esse vai perder. Mas quem perder, vai salvar. Jesus estava dizendo que toda tentativa de lutar contra a proposta de cruz, de morrer para nós mesmos, ela sempre trará prejuízo. Mas toda disposição de entregar, né, aquilo que nos leva a esse lugar da entrega, nos poupa de determinados prejuízos. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor essa distinção. Evidentemente, quando Jesus chega no verso 9 e fala, em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus ter chegado com poder. Aqui ele já está falando de morte literal. Então Jesus abre o assunto falando de morrer para si mesmo, mas ele inclui a possibilidade de que seus discípulos possam chegar ao ponto onde tenham que literalmente morrer por ele. Na verdade, quando você vai estudar os registros históricos, aquilo que no primeiro século começa a ser comunicado, né, de boca em boca, de uma geração para outra, nós chamamos isso da tradição oral. Posteriormente, ainda nos primeiros séculos, passaria a ser escrito, né, e se tornariam registros históricos. Para nós não tem o peso de confiabilidade bíblica, né, mas pelo menos nos informa aquilo que desde as primeiras gerações era comum que eles contassem a respeito de determinadas experiências. E quando falamos sobre isso, os registros da tradição apontam que todos os apóstolos, incluindo Matias, substituto de Judas, foram martirizados, menos um, menos o apóstolo João. Os dados, no caso de um ou outro dos discípulos, podem divergir em registros posteriores, mas o que se diz sobre como os apóstolos morreram, só a título de curiosidade, é o seguinte, botei aqui em ordem alfabética. André morreu em uma cruz em forma de X. Alguns acreditam que isso tenha acontecido fora dos termos do Império Romano. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Outras fontes dizem que teria sido chicoteado até a morte. Filipe foi enforcado. João teria sido, de acordo com a tradição, lançado num caldeirão de óleo fervente
E como sobreviveu, posteriormente foi exilado na ilha de Patmos, o lugar onde ele teria as revelações do Apocalipse. Judas Tadeu, o outro, morreu como mártir pregando o evangelho na Síria e na Pérsia. Mateus foi morto à espada. Matias foi apedrejado e depois decapitado. Simão Pedro foi crucificado, de acordo com a tradição, de cabeça para baixo. Simão, o Zelote, acredita-se que também tenha sido crucificado. Tiago, o menor, nós temos dois, né? Também crucificado, alguns dizem que junto com Simão Zelote. Tiago, o maior, ele é o único que nós temos no registro bíblico, lá no livro de Atos. Herodes o passou ao fio da espada. Alguns acreditam que apenas ele tenha sido, né, morto pela espada, outros defendem a ideia de que ele foi decapitado. E Tomé foi atingido por uma lança, sendo que outras fontes só dizem que teria sido martirizado na Índia, sem mencionar como. Eu quero apresentar essa ideia dos apóstolos morrendo de forma literal, porque isso também tem a ver com a aplicação que eu quero trazer desses princípios. Nós vimos que Jesus afirmou: se alguém não tomar a cruz, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, não tem jeito de ser discípulo de Jesus sem que você assuma que foi sentenciado à morte, a morrer para si mesmo. Fato. Agora, algo que eu e você precisamos entender, que morrer para si mesmo, não apenas o morrer literal, é uma questão de tempo. Nós vimos Jesus falando: se tentar salvar, escapar da cruz, da morte a qual você foi sentenciado, vai perder. Se dispuser a perder, vai salvar. Isso não significa morrer ou não morrer. Mas Jesus está dizendo, quando você tenta se poupar, você vai acrescentar mais dores. Quando você se entrega, e se entrega logo, vai sofrer menos. Um bom exemplo disso é quando nós consideramos aquilo que Jesus falou em Mateus, no capítulo 21 e no verso 44. Eu me lembro quando estava ainda no início do ministério pastoral, então estamos falando de cerca de 30 anos atrás. Eu tive o privilégio de ouvir uma palavra pregada, na época já era velhinho, um missionário que impactou muito o Brasil, chamado Jack Chisler, né? E estávamos num evento das nossas igrejas e ele trouxe uma palavra sobre quebrantamento. Eu vi pouca gente falar sobre quebrantamento como Jack Chisler. E ele citava Mateus 21, 44, onde Jesus diz: todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Interessante que várias das profecias bíblicas relacionam Cristo, o Messias, como a pedra. Ele muitas vezes é chamado de a pedra fundamental, né? Ele é chamado de a pedra que os construtores rejeitaram, mas a Bíblia também o chama de a pedra angular. E muitas vezes a gente não consegue fazer a diferença entre uma pedra de um alicerce e a pedra angular. A pedra angular, ela não está embaixo, ela está em cima. Nas construções romanas, do tempo em que Jesus disse isso, e era muito comum os arcos, até hoje você vê nas ruínas do Império Romano, a presença de arcos, que inclusive muitos deles estão intactos. Aquela pedra do centro do arco, ela era chamada de angular, porque ela tinha um corte de um ângulo que tinha que ser medido com perfeição, para que houvesse o encaixe de todas aquelas pedras e elas ficassem em sustentação, apoiando uma na outra. Quando o corte da pedra angular não era muito calculado, né, devidamente ajustado, e ela poderia cair, então todo aquele arco desmoronaria. Então Jesus está falando de uma pedra que cai e de uma pedra que já está no chão. Ele diz: quem se jogar sobre a pedra que está no chão, quebrantamento voluntário, o Jack Chisler dizia, será feito em pedaços. É um nível de quebrantamento. Mas ele diz: aquele sobre quem a pedra cair será reduzido a pó. É outro nível de quebrantamento. Eu lembro dele dizendo algo que me marcou profundamente. Você encontra nessa analogia algo que está em harmonia com todo o ensino bíblico. Ele dizia: ou você se lança sobre a pedra, ou a pedra vem atrás de você. Mas que vai ser quebrantado, vai. É uma questão de tempo. No entanto, quem se lança logo é feito em pedaços. O nível de quebrantamento é menor. Aquele que a pedra tem que ir atrás vai ser reduzido a pó. É outro nível de quebrantamento. A questão não é se vamos morrer para nós mesmos ou se seremos ou não quebrantados. A questão é qual a conta que será paga. Quando relutamos, deixamos ou tornamos o processo mais difícil. Isso me faz olhar para o próprio texto de Marcos 8 e questionar uma informação que eu apresentei para vocês aqui. Por que João foi o único que não foi martirizado?
A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Eu não aceito a ideia de Deus ter filho predileto, a menos seja eu. Aí dá para abrir uma exceção. Fora isso, né, não, falando sério, não tem margem ou perspectiva de você olhar, né, para Deus simplesmente dizer, eu vou amar mais um do que a outra. Ele nos ama a todos igualmente. Mas por que você tem um camarada que escapa, se o que a tradição diz foi exato, e quando chegar no céu eu quero perguntar para João, aquele negócio do caldeirão de óleo fervente rolou mesmo, né? Ou era lenda urbana? Porque isso não está na Bíblia para a gente poder botar toda a confiança. Porque se isso aconteceu, só torna as coisas piores. Porque não é nem que João não teria tido, entre aspas, a oportunidade. Significa que ele simplesmente não podia morrer. Agora, será que existe algo que tenha determinado o custo dessas coisas? Eu particularmente acredito que sim. Quando em Marcos 9, verso 1, terminando o assunto, Jesus diz, em verdade há alguns aqui que não vão morrer antes de verem ter chegado com poder o reino de Deus. Né? Eu acredito que Jesus já estava prevendo isso. O problema é que Jesus não falou há um aqui. Jesus usa a expressão alguns, o que me faz acreditar que a declaração de Jesus serviria para vários deles, mas se aplicou somente a um. Assim como aquilo que Deus oferece. A mesma Bíblia que diz que Deus deseja que todos se salvem, vai dizer que a salvação não é de todos. Não é uma contradição. Deus deseja e oferece para todo mundo, mas nem todos vão aceitar aquilo que Deus está oferecendo. Isso me faz imaginar que Jesus faz uma declaração de algo que está disponível, mas nem todos usufruíram. A pergunta é, o que leva João a ser tratado de forma diferente? Eu comecei a estudar a Bíblia com mais dedicação aos 15 anos de idade. E como adolescente, onde tudo é um pouco mais dramático na cabeça da gente, me incomodava o fato de que a Bíblia chama João de o discípulo amado. E quando estudando eu descubro que ele foi o único que não foi martirizado, a ideia que eu pensava é, o bichinho era realmente mais amado que os outros, porque Deus poupou ele do que não poupou os outros. Mas essa ideia me incomodava, mas Deus não faz acepção de pessoas. Mas a Bíblia diz que João reclinava a cabeça no peito de Jesus. Eu, com aquele sentimento de um garoto imaturo de 15 anos, ficava imaginando que se eu fosse um dos 12, eu ia ter ciúme de João, com certeza. Eu fico imaginando aquelas viagens longas, eu ia ficar jogando pedrinha no João para irritá-lo, eu ia dar o trança-pé atrás dele, eu acho que de vez em quando no barco ia dar um jogo de corvo, derrubar o João para dentro d'água, porque aquele negócio me aborrecia, tentando me colocar no lugar dos outros. Por que esse vai ser mais amado? Eu lembro do dia em que, perturbado com isso, tentando entender o que a Bíblia dizia, o Espírito Santo falou algo comigo que me chamou a atenção. Ele diz, a minha palavra não diz que eu reclinava a cabeça no peito de João. Ela diz que João reclinava a cabeça no meu peito. Eu falei, e? Ele falou, e? Isso significa que eu não trato nenhum de vocês de forma diferente. Mas aqueles de vocês que resolvem me tratar diferente dos demais, conseguem me agradar. E de repente eu comecei a olhar as coisas sobre outra perspectiva. Espera aí, é João que está tratando Jesus diferente. Por que a gente resolve acreditar que é Jesus que está tratando João de forma diferente? E aí a pergunta não é só essa. João fez alguma coisa que o diferenciava dos demais apóstolos? E aí você tem uma resposta bíblica sobre isso. No Evangelho de João, no capítulo 21, se você puder me acompanhar lá, nós temos um momento onde o Senhor Jesus encontra Pedro, que o havia negado 3 vezes. Jesus lhe pergunta por 3 vezes se o ama. Jesus está dando a oportunidade a Pedro de consertar as coisas, de reafirmar o seu amor, o seu valor. Mas o curioso é que a primeira pergunta de Jesus para Pedro é, e aí Pedro, você me ama mais do que esses outros? Será que Jesus queria incitar uma competição de amor? The Love Contest, né? Um campeonato de amor, alguma coisa do gênero? É lógico que não. Quando os discípulos começam a disputar entre si qual deles era o maior, Jesus deu um toco, uma bronca neles. E ele não ia provocar esse tipo de competição. Mas Jesus está falando isso porque na última ceia, quando ele diz, um de vocês vai me trair, a maioria dos discípulos começa a perguntar, porventura sou eu? Eles estavam se vendo como candidatos potenciais à queda, ao fracasso. Enquanto todo mundo está perguntando, porventura sou eu, tipo, pode acontecer comigo? Pedro não só não pergunta, porventura sou eu, como ele disse para Jesus, por ti eu daria a minha vida. Tipo, eu não só não sou esse maluco que o Senhor está falando, como eu morreria por você. Imagina a encarada messiânica de Jesus em Pedro. Pedro, você morreria por mim. Jesus diz, ainda essa noite, tipo, não vai nem demorar.
antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando Jesus é preso, a gente tem que dar um desconto, que o Pedro até tentou defendê-lo, puxa uma espada, corta um pedaço da orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Mas quando Jesus manda guardar a espada, eu acho que é a hora que Pedro pensa, se o senhor quer mesmo ser preso e provavelmente enfrentar a morte, Deus lhe abençoe. Eu não quero. E a Bíblia diz que todo mundo fugiu, que cumpriu-se naquele dia a escritura, ferirei o pastor, o rebanho se dispersará. Não sobrou um, todo mundo fugiu. Mas agora aqui, Jesus reencontra com Pedro. E ele vai ter uma conversa significativa. Mas essa conversa precisa ser entendida, essa aqui de João 21, a partir de um relato do que acontece tão logo todo mundo foge do jardim. Porque o Evangelho de João é o único que nos informa isso. Se você estiver anotando, não precisa abrir e ler agora. Mas o Evangelho de João, no capítulo 18, a partir do verso 15, a Bíblia diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse outro discípulo é a forma como João fala de si o tempo todo sem citar o seu nome. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Então eles estão seguindo o que é que vai ser feito de Jesus, estão acompanhando de longe. Jesus é levado, para ser julgado. E quando entra no pátio da casa do sumo sacerdote, a Bíblia diz que Pedro ficou de fora, mas João, porque era conhecido, conseguiu entrar. A tradição diz que ele fornecia peixe lá, não sabemos se isso é verdade. Mas a Bíblia diz, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, enquanto Pedro fica do lado de fora, junto à porta, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. Ele consegue fazer Pedro entrar. Agora, olha a pergunta da criada no verso 17. Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? E essa é a primeira vez que Pedro vai negar. Pedro responde: não, não sou. Por que ela pergunta você também? Porque João é conhecido, todo mundo sabe que é discípulo. João advogou por entrar. Quando advoga de você também, Pedro diz: eu não. Ou seja, o que você vê desde o início é João dando a cara a tapa, quando a maioria não quis fazer isso. A situação, ela vai agravando um pouquinho mais. Eu acho esse pano de fundo importante, antes da gente ler João 21, é que a palavra de Deus diz em Lucas 23, 49, que enquanto Jesus estava sendo crucificado, onde é que estavam os seus discípulos? Lucas 23, 49 diz: entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe contemplando essas coisas. Todos os conhecidos, todo mundo fica de longe. Está todo mundo com medo dos desdobramentos. Mas tem um grupo de pessoas que não se mantém longe. Está registrado em João 19, versos 25 e 26. Entre eles, num dia como hoje das mães, exalte-se a doação sacrificial das mães. A Bíblia diz assim: junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Enquanto todo mundo está longe, tem um grupo que está ali, entre eles a mãe de Jesus. Verso 26. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Então todos os registros, desde o primeiro século, mostram João cuidando da mãe de Jesus até o fim. Nós precisamos entender que ele era o único que estava perto, a ponto de Jesus, como o irmão mais velho, com uma provável, toda a lógica aponta para isso, ausência do pai já nos dias do seu ministério, ele confia o cuidado da mãe a João. A nenhum dos outros apóstolos, a nenhum dos seus irmãos, mas somente a João. Por quê? João era o único que estava lá, era o único que estava perto. Pastor, o que isso tem a ver? Eu acho que a gente entende melhor em João no capítulo 21, a partir do verso 18. Depois de Pedro afirmar por 3 vezes que amava Jesus, Jesus diz para ele assim no verso 18: em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos, outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Quando Jesus está falando sobre quando era mais moço e ser mais velho, ele não está falando apenas de idade cronológica, mas presuma-se também a presença de maturidade, ou a falta dela. Durante muito tempo nas minhas bíblias de estudo, e antigamente a gente só tinha as de papel, eu simplesmente colocava um ponto de interrogação do lado desse versículo 18, estenderás as mãos. Eu ficava pensando, o que é isso?
Eu demorei anos para perceber que a explicação estava no verso seguinte, o 19. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Então olhe para cá um instante. Estenderás as mãos. Morte por crucificação. A forma de execução mais comum no Império Romano. Agora, o que é que Jesus está falando para Pedro? Ele pergunta, Pedro, você me ama mais do que esses seus irmãos? Porque Pedro lá atrás tinha dito, eu te amo a ponto de morrer por você. E o Pedro que falou isso, na hora H, ele simplesmente vazou, deu no pé, nega Jesus. Então ele agora está respondendo para Jesus, olha, amar eu amo, não é aquela Brastemp, tem um jogo de palavras no grego, onde Jesus pergunta uma intensidade de amor e Pedro responde outra menor. Mas depois das 3 vezes, Jesus agora olha para o Pedro e diz o seguinte, Pedro, seu amor vai crescer. Você achou que me amava a ponto de morrer e descobriu que não está pronto. Mas eu acredito em você, Pedro, e o seu amor vai crescer. Vai chegar o dia onde você vai glorificar Deus morrendo por mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não adiantou nada você fugir da morte no início, porque morrer por mim é uma questão de tempo, sua hora vai chegar e você vai ser crucificado. Depois que Jesus fala isso, ele olha para o Pedro e diz, me segue. O Pedro está desanimado. Marcos 16 diz que o anjo que aparece da notícia da ressurreição diz, ide dizer aos discípulos e a Pedro, ele é o único mencionado por nome, porque acredito se não fosse convocado por nome não estaria no grupo. Ele já se imaginava cortado da seleção depois do fiasco de ter negado Jesus da forma como fez. Agora Jesus olha para ele e diz, Pedro, considerando não o que você tem hoje, que você ainda não está pronto para morrer por mim agora, mas que você vai chegar lá, então acredito, siga-me. Jesus usa a mesma palavra do início. Ele está dizendo, eu não desisti de você, eu estou contando com você, você está dentro do time, mas que vai morrer, vai. Agora, olha o verso seguinte, o 20. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? A gente tem uma mania terrível de comparação. Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Traduzindo, isso lá é da sua conta. Quanto a você, siga-me. Jesus está dizendo, foque em você. O que eu tenho com ele é outra conversa. Mas olha o verso 23. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Agora, a pergunta aqui é, quem espalhou? Pedro, além de negar Jesus, linguarudo. Gente, Jesus sabia exatamente o que ele estava falando. João está explicando, não foi bem isso que ele falou. Dos 3 sobrou quem? Pedro. Quando a Bíblia diz que João está seguindo, Pedro e João aparecem muitas vezes conectados. Correm juntos para o túmulo de Jesus, na hora de levantar o paralítico, eles eram próximos. Eu imagino a angústia do João, que foi testemunha ocular de vendo Pedro negar Jesus da forma como fez, quando ele o tempo todo agiu de forma diferente. Agora Jesus o chama para uma conversa em separado. E Deus nunca vai expor algumas questões nossas na frente do grupo. Ele está tratando com Jesus à parte. Mas o João está acompanhando de longe, deixando a conversa ser privada, mas eu acho que ele quer ser o primeiro a saber o que vai acontecer. É por isso que Pedro, quando vê, pergunta sobre João. Agora imagina o Pedro voltando para o lugar onde estão os outros discípulos na praia que estavam pescando. Imagina o Pedro voltando meio cabisbaixo, chutando areia pelo caminho. E quando ele chega, os outros, e aí? E aí o quê? Está no time? Ah, tô. Ele me falou, siga de novo. Ele me manteve dentro. Mas Pedro, cadê a empolgação? Foi que ele falou uma outra coisa que está me perturbando aqui. Ele falou que não adiantou nada eu fugir da morte, porque é só uma questão de tempo. Ele falou da maneira como eu vou ter que glorificar Deus com uma morte específica. A turma é mesmo, Pedro. Imagina ele falando. E vale para vocês tudo, cambada. Porque todo mundo correu. Aí imagina o Pedro olhando para ele dizendo, só tem um que não vai morrer. Os caras, não. Pedro, adivinha quem? Os caras, não. João. Qual era a lógica de Pedro entender e espalhar o que não foi dito? Ué, Jesus diz para Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que você tem com isso? Quando Jesus vier, os mortos ressuscitam. E o que é que vai acontecer com os vivos que creem nele? Serão transformados. Então, se ficou vivo até que ele venha, não morre mais. Eles simplesmente aplicaram a lógica em cima de uma doutrina. Agora a pergunta é, isso é diferente do que Jesus falou em Marcos 9:1? Alguns há dos que aqui estão, que não verão a morte,
sem que primeiro vejam ter chegado com o poder o reino de Deus. Onde é que o reino de Deus chegará? Na plena expressão do seu poder, com o retorno de Cristo. Quando eu era adolescente, um dia eu estava com meu pai, não me lembro o que estávamos fazendo junto, mas estava com ele no carro, e ele aproveitou o trajeto de onde estávamos para fazer uma visita a uma pessoa, alguém que tinha solicitado. Gente, honestamente, eu era só um adolescente, mas nem toda a minha vida de pastor eu conheci uma criatura tão doida, maluca, como aquele camarada que nós fomos visitar, doido de pedra. Entre outras coisas absurdas que eu vi ele falar, ele defendia para o meu pai que o apóstolo João estava vivo até hoje. E eu, na minha cabeça de adolescente, já imaginava aquele velhinho curvado, cabelo e barba enorme, arrastando no chão, as unhas grandes, porque ele dizia, Jesus falou, se eu quero que ele fique até que eu venha. Mas meu pai dizia para ele, mas está escrito aqui, ele não disse que não morreria, mas Jesus não voltou. Então não morreu ainda, né? E ele queria defender que o João está escondido em algum lugar. E eu ficava pensando, que viagem. Quando nós saímos de carro, meu pai falou, e aí? O que você achou? Eu falei, doida a conversa. Ele falou, qual a explicação que você daria para isso? Porque eu fiquei bem quietinho, meu pai era o pastor, mas ele mesmo não quis levar a discussão longe, né? Eu percebi que era por ver alguma limitação na pessoa, meu pai gostava de provar um argumento, mas ele olha para mim e diz, que argumento você usaria? Eu falei, pai, a promessa de Jesus é, se eu quero que ele fique até que eu venha. A gente pensa na linha cronológica. Mas quando João está na ilha de Patmos, ele assiste camarote VIP de forma antecipada, por revelação, todo o retorno do Senhor. Basicamente, a palavra de Jesus se cumpriu na ilha de Patmos. E é por isso que nós sabemos que João morreu depois. Mas não morreria antes disso. E essa tentativa de colocar em João num caldeirão de óleo fervente é antes de Patmos. E João não pode morrer antes disso. Mas o que o leva a, quando todos os outros apóstolos estão sendo martirizados, a se conservar vivo? Particularmente, eu acredito que é Marcos 8:35. Quando todo mundo tentou salvar a vida, Deus diz, vão perder. Quando João, diferente dos demais, diz, eu perco, o Senhor olhou e disse, salvou. Porque basicamente eu e você precisamos entender que isso não se aplica só a essa questão de morte literal. Mas quando nós falamos dos processos de Deus, é impressionante a tendência que nós temos de lutar contra isso. O instinto de sobrevivência parece que é ativado dentro de nós. E nós não queremos morrer para nós mesmos. Não queremos abrir mão de muita coisa. E é por isso que a gente acaba vivendo, né, um evangelho confuso. Quando a gente, né, olha nossas crenças e declarações e comportamento, às vezes o evangelho soa um tanto quanto esquizofrênico. E eu quero te dizer o seguinte, algo que eu e você precisamos compreender, é que Deus nunca quis sabotar nossa alegria e realização. Eu, quando era garoto, menino, a sensação que eu tinha sobre os pais, pai e mãe, os dois no mesmo time como aliados, é que eram criaturas que existiam para sabotar a felicidade de nós, os filhos. Porque tudo que a gente queria fazer não pode, né? Fica em cima, marcação, pegação no pé, implicância, é o jeito que a criança olha. Mas quando Israel, meu filho, nasceu, eu ainda estou ali dentro da maternidade olhando ele, e desesperado para sair correndo, pegar um telefone, né? Ou escrever uma carta, ainda era comum fazer isso na época. E eu queria pedir perdão para meus pais de tudo. Porque naquele momento eu entendi que tudo aquilo que para mim era implicância, pegação no pé, tentativa de sabotar a alegria, não era essa. Nada como você ter outra perspectiva. Eu naquele momento, com o instinto paterno aceso, amando aquela criança, me sentindo a responsabilidade de proteger, eu consigo perceber que meus pais nunca quiseram sabotar minha alegria. Pelo contrário, justamente porque estavam interessados nela, queriam me proteger de muitas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Quando começamos a relacionar com Deus, a gente tem esse modo infantil. O início da vida cristã parece estar cheio de proibição. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, tem que morrer. Parece que Deus escolheu alguns de nós para azarar a nossa vida e não para dar o que a Bíblia chama de plenitude e alegria. Porque nós estamos olhando pela perspectiva errada. Você olha, por exemplo, para um Abraão. Deus simplesmente chega para o Abraão e diz, toma o seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama, e oferece em sacrifício. Às vezes eu lia isso e eu dizia para Deus, precisava dificultar a vida do velhinho. Tem que lembrar que é o único filho, o filho que ama. Pedir o filho já é difícil para qualquer pai. Mas ainda parece que o Senhor provoca o assunto dessa forma. Abraão, a Bíblia diz, levanta no mesmo dia, alta madrugada, tipo, não vou nem esperar.
Toma o menino e vamos obedecer a Deus, vamos entregar. Quando ele levanta o cutelo, o anjo do Senhor brada dos céus. Não faça isso. Eu gosto de ler a Bíblia trocando de lugar com os personagens, me imaginando como seria eu. Eu acho que nervoso, aquela tensão do momento, eu já gritaria de volta: se decide, quer ou não quer o menino? E eu imagino o anjo do Senhor bradando de volta: nunca quis o menino. Queria a sua disposição de entregá-lo. Queria a sua disposição de me manter em primeiro lugar. E já que eu tenho o que eu preciso, não quero ver você sofrendo, nem perdendo nada. Toma de volta o menino e de lambuja eu vou lhe dar uma descendência numerosa. Deus nunca quis sabotar nenhum de nós. Toda entrega é uma preparação para que a gente viva tudo que Ele tem, sem que a gente perca o próprio Deus, na perspectiva do relacionamento debaixo das bênçãos dEle. O profeta Jeremias é usado por Deus para mandar uma mensagem clara: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mesmo quando ele está dizendo, tem que morrer para si, tem que viver entrega, tem que viver quebrantamento, vai viver por bem ou por mal. Ele não está tentando sabotar a minha e a sua alegria. Ele está tentando nos transicionar para um lugar de maturidade, onde nós vamos experimentar a verdadeira alegria. Isso tem algo que eu aprendi ao longo dos anos. Foi: quem tenta salvar, vai perder. Quem se dispõe a perder, vai salvar. Eu fico olhando para os cristãos de hoje, tentando entender como que nós migramos de uma primeira geração tão apaixonada, de gente que encarava o martírio sem negar Jesus, para crentes hoje que por qualquer coisa estão olhando para Deus e resmungando: não brinco mais, virando as costas para Deus, desistindo da fé. Como que nós podemos chegar a um lugar onde você vê igrejas como a da Macedônia, que não foram convocadas, mas estão implorando para ajudar? Hoje em dia você convoca os cristãos e eles fingem que não é com eles. Porque nós temos um problema na nossa entrega, e o problema da nossa entrega tem muito a ver com a percepção que nós temos do que está por trás da entrega. A gente precisa reaprender um pouco com a história, como o Evangelho começou a ser vivido desde mais de 2000 anos atrás. Agosto de 2003, eu e Kelly estávamos pregando na Europa pela primeira vez, na Itália, e conseguimos um dia, tínhamos saído da cidade do interior e passar por Roma, e a pastora Roseli, nossa amiga lá de longa data, ela falou: olha, se vocês estiverem dispostos a encarar a correria, eu quero dar um tour básico em Roma. Um dos primeiros lugares onde ela nos levou, Piazza de Espanha, Praça de Espanha. O lugar conhecido por ter sido um dos vários lugares onde Nero decidiu iluminar as ruas de Roma, incendiando cristãos. A história conta que esses cristãos estavam amarrados, aguardando a morte, o momento de serem incendiados, mas permaneciam cantando e louvando a Deus. Quando a maioria de nós hoje, que perdeu o emprego, que quebrou o carro, que faltou isso, aquilo, está dizendo: Deus não me ama, eu também não amo de volta. Esses camaradas estavam aguardando a morte. Naquele momento meus filhos eram pequenos, eram crianças. E eu fiquei pensando, eu não teria nenhuma dificuldade de morrer, de partir, pensando na certeza de salvação. Mas eu fiquei pensando a fé que eu teria que ter naquele momento, se eu partisse deixando filhos pequenos, sem saber o que seria da continuidade da vida deles. Qual era o nível de confiança que essa turma tinha que ter em Deus? A história diz que eles permaneciam cantando, e quando ateavam o fogo, a lenha e a chama subia, chegava no corpo, e era impossível continuar cantando, porque eles começavam a se contorcer e gritar de dor. A tradição diz que o que estava amarrado no lugar mais próximo continuava o cântico, onde o primeiro havia interrompido pelos gritos. E esse era o espetáculo que Roma assistia. Gente que permanecia adorando o Senhor até o fim. Eu fui no Coliseu aquele dia pela primeira vez. É impossível não chorar naquele lugar. Imaginando crentes se ajoelhavam, famílias inteiras, esperando ser despedaçado pelas feras, e erguiam suas mãos adorando a Deus até o último instante. Como nós pudemos decair de uma igreja de discípulos com esse nível de entrega a um evangelho tão banalizado como hoje em dia, onde parece que Deus só é importante para dar tudo que a gente quer, e se Ele não mimar a gente ativa o modo mulher de Jó: amaldiçoe seu Deus e morre. A gente precisa reaprender a entrega, e nós precisamos entender que por trás da entrega nunca existe perda.
O livro de Hebreus fala de alguns que não aceitaram o seu livramento. Quando está falando de gente que foi liberta da morte porque exerceu fé em Deus, fala de alguns que não quiseram o seu livramento, não aceitaram. Poderiam ter aplicado fé para aquilo, mas disseram, nós não vamos ao crédito. A Bíblia diz porque visavam uma superior ressurreição. Todos os mártires, todos aqueles que morreram por amor a Cristo, por ocasião da ressurreição, terão um nível de glória diferenciado, porque é impossível viver entrega e Deus tratar isso com prejuízo. Quem está entendendo, diga amém. Diferente da maior parte do mundo, nós vivemos a liberdade do Evangelho, onde podemos professar nossa fé sem nenhum perigo. Estamos vivendo o início de uma perseguição que é institucional, que é ideológica, mas nem se compara a lugares do mundo onde nossos irmãos estão literalmente derramando sangue por causa da fé. E ainda assim, sem que a gente seja exposto a esse nível de hostilidade, parece que nos menores testes a gente não demonstra o entendimento do que é doar-se a Deus. Mais do que doar qualquer coisa, o que Deus espera é uma entrega completa. Mas algo que eu e você não podemos deixar de ter em mente é que quando nos dispomos a perder e dizemos, vamos doar, Deus está dizendo, a minha perspectiva está salvando, você vai estar no lucro. Mas quando a gente fica lutando para proteger, não quero, a conta acaba sempre ficando mais dolorosa. Porque você se lança sobre a pedra e se faz em pedaços, ou a pedra vem atrás de você e vai reduzi-lo a pó. Mas porque nos ama e quer nos levar a um lugar de profundo desprendimento do resto, para que haja uma profunda conexão a Ele. Deus tem uma proposta incondicional. Não dá para ser discípulo e não encarar a cruz. A minha proposta a você, nesse dia de hoje, é que você possa não apenas repensar, mas renovar a sua disposição de entrega de vida para com o Senhor Jesus. Feche seus olhos por um instante. Meu Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, por aqueles que nos acompanham via internet, pela transmissão, por aqueles que terão contato com essa palavra gravada. Eu oro que esse seja um momento não apenas de reflexão, mas de iluminação do alto. Nós pedimos que o Senhor revele a dimensão do nosso compromisso, porque muitas vezes, a semelhança de Pedro, podemos estar nos enganando. E sabemos que a única intenção do Senhor dispor isso não é nos colocar debaixo de culpa ou condenação, mas nos dar a oportunidade de fortalecer o compromisso, como o Senhor fez com Pedro. Nós somos gratos porque vivemos dentro de um contexto e estrutura onde temos a liberdade, temos, como Paulo escreveu a Timóteo, vida mansa e tranquila, e nenhum de nós precisa sequer se preocupar se nesse momento terá que morrer por causa da fé. Mas ainda assim, Senhor, a fragilidade do nosso compromisso não condiz com o nível da sua entrega, muito menos da sua expectativa. E nós te pedimos que os nossos olhos se abram, que o Senhor, por meio da tua palavra e da ação do teu Espírito, nos dê a perspectiva correta, o entendimento correto. Nós queremos viver a plenitude do que o Senhor tem. Isso significa não pular, ó Deus, os processos necessários. Semana passada falamos de processos que conduzem à maturidade. Mas também queremos aqueles que conduzem ao compromisso e à intimidade. Estende a tua mão sobre cada um de nós. Não apenas para nos orientar, mas para seguir tratando conosco, para que possamos viver a plenitude do que o Senhor tem. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.